Olá pessoal, tudo bem? É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Marinho Silva, como é que você está, meu querido? Graças a Deus, muito bem. Começamos sem as máscaras, mas porque elas estão aqui do nosso ladinho. Estamos num ambiente extremamente preparado, higienizado, com o distanciamento necessário. E por isso que nós mantemos, graças a Deus, a saúde e esperamos que todos os colegas que estão nos acompanhando aí de São José dos Pinhais também tenham o principal, Schumacher, que é saúde. Essa semana foi bem complicada, perdemos vários amigos próximos. E, gente, se cuide e vamos nos cuidar porque isso é extremamente necessário. Verdade. Estamos nos cuidando num ambiente, como o Marinho disse, totalmente isolado, enfim, com todos os cuidados, e é preciso manter. Até fiz uma postagem no Instagram, no meu pessoal, sobre aquele shopping hour que tem lá em Curitiba. O pessoal realmente abusa, né, Marinho? Depois não adianta querer também culpar as autoridades apenas, né? Nós precisamos fazer a nossa parte. Não adianta ficar aglomerando aí, né? Mas eu vou te falar um negócio, Schumacher, não é somente lá em Curitiba. Essa semana eu passei por algumas ruas daqui de São José dos Pinhais, onde tem alguns bares que normalmente tem mesas para fora, e a gente viu a aglomeração. Infelizmente, algumas pessoas não guardando o distanciamento necessário, não utilizando máscara, então eu acho que a gente deve cuidar um pouco mais. Porque você não vai num bar, num restaurante para ficar distanciado também, né? Não tem como. Você vai lá, você vai conversar, eventualmente em duas pessoas, tudo bem, você vai lá, almoça, janta e vai para casa, mas vou fazer um happy hour ali. Não é difícil manter o distanciamento, né? Então vamos segurar as pontas aí, né, gente? Daqui a pouco vem a vacina, estaremos todos em breve vacinados. Bom, queria convidar vocês já para seguir as nossas redes sociais, curtir o Debate Pronto, curtir o @Debate Pronto no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estamos aí mais uma sexta-feira. Esse que é o programa, lógico que eu não vou lembrar qual que é o número do nosso programa, mas a gente começou ainda em novembro ou dezembro, né? Primeira semana de dezembro. Primeira semana de dezembro, então nós estamos no mês 4, vamos aí a 5 meses de Debate Pronto, crescendo vertiginosamente. E muito por conta dos nossos apoiadores, dos nossos queridos amigos, que nós já vamos falar o nome de alguns deles aqui. Antes eu queria convidar vocês todos a curtirem a página, porque tem a promoção que está rolando, né, na semana que vem já. Inclusive nós vamos fazer o sorteio dos kits que o pessoal do Zé da Breja nos ofereceu. Você tem que fazer o quê? Curtir a publicação que está lá no nosso Instagram e no nosso Facebook, curtir o Instagram do Zé da Breja, o nosso, e compartilhar, marcar 3 amigos e a gente vai sortear e vai dar esses kits aqui gourmet para o pessoal que curtem as nossas 2 páginas. Valeu, Marinho. Quem que tá com a gente já aí? Você quer mandar algum abraço? Só fazendo uma observação, teremos aí mais brindes. Teremos. Que nós estamos recebendo de alguns amigos, alguns apoiadores, mais alguns brindes para que a gente possa sortear para o pessoal de casa, que vai ser muito legal. Maravilha. Bom, quem já mandou um abraço aqui que está entrando é o Edemir. Conhece o Edemir? Conheço. Lá da Marcelino, nosso aluno? Conheço. Gente finíssima, gente finíssima. Está aqui mandando um abraço. O Jean, do bairro São Marcos. O Jean é um cara sensacional. Ele movimenta aquele bairro ali de uma forma espetacular, amigo de todo mundo. Jean, um abraço. O Bruno, lá do Quisizana. Um abraço para Simone Leitão, Valdir Júnior e também para o amigo Bombardelli, que está aí nos acompanhando. Estão entrando aí o pessoal. Estão entrando. Quero mandar um abraço para o Heitor, quero mandar um abraço para o Leandro, para o Sigmar, quero mandar um abraço para Júnia, para Carol. Carol, que é Carol com K, não é aquela que ficou mal vista por todo mundo, mas também escreve com K o nome dela. Mas a Carol com K assiste o nosso programa, assiste. Então as duas Carols, então. Tem 2, né? A tua e a Carol com K. Sim, a incrível lá, né? A gente não pode falar que ela assiste muito porque cai a nossa audiência. O pessoal não gosta muito dela. Verdade. Ai, gente, vamos falar de coisa séria, mas sempre com esse bom humor. Vocês devem ter visto aí nas nossas mídias sociais que o tema de hoje na verdade, o tema de hoje é deputado estadual, deputado federal. A gente fez uma brincadeira, né? O que comem, onde vivem, por onde andam, fazendo aí uma brincadeira com relação ao Globo Repórter, Sérgio Chapelin, né? Que sempre falava alguma coisa nesse sentido. E nós vamos falar hoje sobre os deputados. Antes disso, fale.
nós gostaríamos de fazer o nosso momento cultural. Então, maravilha. Então vamos até mudar o tom de voz. Vamos mudar o tom. Vamos colocar uma musiquinha de fundo. Isso. E agora o nosso momento cultural é... Pessoal, a gente falou já, iniciou no programa passado, que todo o programa do Debate Pronto, nós vamos trazer, além dessas parcerias que nós estamos realizando e que estão nos procurando, além das parcerias e projetos filantrópicos, projetos sociais que existem na cidade, que as pessoas quiserem encaminhar para a gente vai estar falando aqui no programa, mas também tem o nosso momento cultural, onde tem por finalidade falar sobre obras de São José dos Pinhais, livros que falem sobre a cidade de São José dos Pinhais, ou livros lançados por autores de São José dos Pinhais. Então, trouxemos na semana passada da Maria Angélica Maroc. A Maria Angélica, acho que nós vamos ter aí uns 10 programas falando de obra dela. Uhum. Ela até passou uma mensagem agradecendo, gostou muito do programa passado, onde nós tivemos o Christian Bandit, falando sobre economia. Bela repercussão que deu, né? Deu muita movimentação, recebi muito contato. Christian, obrigado mais uma vez por você emprestar aí o teu conhecimento ao nosso programa. E a Maria Angélica passou uma mensagem agradecendo a gentileza do programa falar da obra dela, falando que ela está com uma obra já no prelo para ser lançada agora. E tem mais uma que ela está finalizando, que está aguardando aí algumas pesquisas para que ela apresente. Então, Maria Angélica, um abraço. E hoje nós vamos falar desse livro aqui, que é do José Paulo Fagnani, que fala também sobre São José dos Pinhais. Está aqui, esse livro aqui do lado. Ele é muito legal, gente, porque ele traz toda a história de São José, das colônias, do nascimento da cidade. Aqui o Cine Império, que foi um grande empreendimento da nossa cidade. E também, olha aqui, ó, por exemplo, algumas fotos bacanas da colônia Marcelino, da colônia lá do Castelhanos, também da colônia Murici. E olha que legal aqui, ó. É uma arte esse livro. Então, aqueles que tiverem oportunidade de ter acesso, é uma obra que a gente gostaria de indicar. Maravilha, maravilha. Fica aí sempre a nossa dica. Você que está eventualmente lançando um livro ou querendo divulgar uma obra sua, pode mandar mensagem para a gente, que a gente fica muito feliz em divulgar. Marinho, deputados, então, queria que você nos explicasse, afinal de contas, contasse para o pessoal de casa, né, os deputados na esfera estadual, na esfera federal, enfim, o que eles fazem, para que existem, se você entende como necessário até mesmo esse quantitativo de 512 deputados, enfim, fazer uma explanação inicial aí para quem está nos assistindo sobre essa categoria política. Tá. Então, assim, de uma forma menos técnica possível e bastante objetiva, os deputados eles fazem parte do Poder Legislativo, que é um poder constituído. Então nós temos o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, harmônicos, né, com total liberdade, para ter total liberdade os deputados. E eles representam, nós temos os deputados estaduais, que o seu campo de atuação é no estado, no caso do estado do Paraná. Nós temos 54 cadeiras Schumacher para deputados estaduais, e nós temos os deputados federais, que eles trabalham em Brasília, lá no Congresso Nacional, lá na Câmara de Deputados, onde eu acredito que as legislações que causam maior impacto nas nossas vidas também vêm lá do Congresso Nacional. E lá, ao todo, são 513, não 512, são 513 deputados. Eu acho que é um quantitativo muito grande. Se eu não me engano, tinha até um projeto de lei do senador Álvaro Dias tentando reduzir o número de deputados, mas ainda está em tramitação. Mas são 513. A bancada do estado do Paraná são 30 deputados federais, onde eles têm por responsabilidade representar a população de São José. Me permita fazer um adendo. Sim. Vocês estão vendo na tela aí, gente, eu peguei um link, o programa pegou um link da Gazeta do Povo para mostrar para vocês quem são os nossos deputados federais eleitos pelo Paraná. São, quer ver? Vocês estão vendo aí? São ao todo 30 deputados, e dentre eles eu vou citar alguns nomes, só os mais conhecidos, né? Tem o primeiro que aparece ali, o Haroldo Martins, na sequência já tem o Boca Aberta,
Conhece o deputado Boca Aberta? Do PROS. Tem os nomes. A Cristiane Yared, o Enio Verri também, que é do PT, bem conhecido aí, há muito tempo está na política. Gleice Hoffmann, do PT também. A Gazeta do Povo fez uma sacanagem aqui com a Gleice. Vocês estão vendo aí, o pessoal de casa colocou Gleice Lula. Não é nem Gleice Hoffmann. Não, é porque aí ela mudou o nome dela? É o nome de campanha. Porque essa matéria da Gazeta do Povo foi dos deputados eleitos em 2018. Sim. E ela registrou o nome dela de campanha como Gleice Lula, tentando surfar aí no ex-presidente Lula, né? Nossa senhora, e tem ainda o Gustavo Fruit, tem a Leandre, Luciano Dutti, que foi prefeito de Curitiba, né? Neile Prevot, Ricardo Barros, que é um homem forte do governo atualmente, né? Se eu não me engano, ele é líder do governo na Câmara de Deputados. Líder do governo, do PP, Partido Total, Centrão, né? Tem o Rubens Bueno, que também está aí faz mais ou menos uns 700 anos. O Vermelho também faz tempo. E o Zeca Dirceu, pasmem os senhores, Zeca Dirceu do PT também, que é o filho do José Dirceu, é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores lá na Câmara Federal. Você lembra quem que você votou, mano? Lembro. Quem que você votou? O meu deputado federal não foi eleito, foi o professor Carlos do Partido Novo. O meu também. Mas e você que está vendo a gente? Você lembra quem que você votou? Duvido que você lembre. Escreve aí no comentário quem foi que você votou. Que nessa eleição do estado do Paraná, por mais que nós tivemos uma votação bastante expressiva, né? Não atingimos o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral para deputado federal na eleição de 2018 girava em torno de 195 mil votos para fazer uma cadeira. O Partido Novo fez 145, 150 mil votos, tendo a Indiara, que hoje é vereadora em Curitiba, que foi a vereadora mais votada em Curitiba, ela fez mais de 30 mil votos como candidata a deputado federal. Infelizmente não fizemos nenhuma cadeira, né? O Partido Novo não fez nenhuma cadeira. Mas isso está prestes a mudar, né? Está prestes a mudar, se Deus quiser, 2020 vamos ter novos nomes aí. Vocês falou de deputado federal, deputado estadual. Eu fiz a minha dissertação do mestrado foi sobre a relação entre o governo do estado e a Assembleia Legislativa do Paraná. E de fato, a gente estudou, eu e meu orientador Fabrício, abraço Fabrício, 50 anos de produção legislativa, 50 anos de leis enviadas pelo governador, quem é que aprova mais, quem é que tem mais sucesso, se é o governador. E historicamente, nesses 50 anos, desde 64 para cá, até 2014, que foi o recorte, não existe muita dificuldade de nenhum governo do estado do Paraná em ter maioria na Câmara, na Assembleia Legislativa. Assim como nas câmaras de vereadores também não é difícil para o executivo formar uma maioria, ter o apoio ali, uma bancada sólida. Na esfera federal a coisa já muda de figura, né? O executivo já tem uma dificuldade imensa, que a gente está vendo aí o presidente Bolsonaro se virando nos 30 para conseguir formar uma base, ainda assim patinando, né? E agora com a CPI a situação vai piorar ainda mais. Não, e você vê, já que você está falando em estudos de mestrado, eu tenho um projeto de doutorado também na parte de gestão urbana, e a professora e o grupo de pesquisa que eu fazia parte, a professora, ela começou, nós dois começamos a trabalhar, e ela tinha uma obra e uma pesquisa que estava caminhando muito bacana, que era assim, a ideologia partidária no posicionamento do deputado. Então foi uma pesquisa que saiu em Brasília muito interessante, era assim, se o voto do deputado em determinado projeto de lei, ele segue a ideologia do partido ou é a vontade própria. E o que nós verificamos é que, por incrível que pareça, a grande maioria segue a ideologia partidária. Ou seja, existe um respeito. Respeito, coisa que não acontece na Câmara de Vereadores, porque a Câmara de Vereadores, o vereador é eleito, pega por São José dos Pinhais, ele é eleito pelo um partido X e ele não segue a vontade do partido, ele vota por interesse próprio e também, às vezes, até por interesse político em razão de vinculações com a prefeitura, né? Mas sabe o que eu acho que, pelo menos o que eu percebo, eu sou ainda estou engatinhando na política de São José dos Pinhais, aprendendo muito contigo, com os amigos que fazem o debate com a gente, mas me parece que aqui em São José dos Pinhais
é muito pessoal o voto, né? Então a pessoa vota na figura daquele vereador, na figura da pessoa, independente do partido. Tenho certeza que muitas pessoas que votaram, por exemplo, na Nina, se perguntar qual é o partido, não sabe qual é o partido que ela faz parte. Mas não sabe por 2 motivos. Primeiro, porque não tem a praxe ou não tem interesse de se falar em qual partido está. Com exceção do Novo. Sim, exceção do Novo, que falam que até todos os candidatos do Novo têm orgulho de falar, eu faço parte do Partido Novo. Como também o pessoal do PT. O pessoal do PT também tem orgulho de falar para eles que fazem parte do Partido dos Trabalhadores. Os outros candidatos, eles não vinculam o partido. Então, a Nina, porque são inexpressivos, né? E assim, então por isso que foi uma das situações que eu aposto que o pessoal não sabe que partido que ela está vinculada, que se eu não me engano é o Cidadania. Se eu não me engano, o partido dela era o Cidadania. E depois também não fala, sabe por quê? A base que ela teve para a eleição tinha mais de 200 mil partidos, que aí qual partido que era? PSD, era o PROS, era o Cidadania. Então assim, cara, é muito partido na base. Bom, e isso reflete hoje na Câmara, na Prefeitura, que está loteada aí no meu entendimento, com vários partidos, é um polaco de cada colônia. Um polaco de cada colônia. Porque a gente já falou aqui algumas vezes, em alguns programas, né, como é que o executivo faz para poder governar. Pelo menos a grande maioria, né, que não tem um trabalho mais técnico na formação dos seus gabinetes ali, acaba distribuindo, né, loteando. Você me apoiou na eleição, está aqui um cargo para você, está aqui uma secretaria e assim vai. Só para mostrar para os nossos espectadores, Marinho, aqui está passando o site da Assembleia para vocês, com os nossos deputados estaduais, né? Ademar Traiano, Ademar Traiano também, cara, eu não tinha nem nascido e esse homem já estava assim, já tinha sido reeleito 26 vezes, né? Presidente muda nome, mudam anos, mudam governador, mas os caras estão lá. Romanelli, Luiz Cláudio Romanelli. Quem não lembra do Romanelli furando a cancela do pedágio? Você lembra daquela vez? Deve ter um vídeo, vamos tentar achar esse vídeo para colocar o Romanelli furando a cancela do pedágio. Enfim, vocês estão vendo aí, Requião Filho, Anibele Neto, o pessoal vai ficando anos e anos na política e vai colocando os filhos, os netos, as esposas e acho assim que o Alexandre vai. Cury tá também, né? Alexandre Cury. Que é neto do Aníbal Cury, que foi uma figura pitoresca da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Ele ajudou, mandava tudo em todos e fazia campanha por telefone. Fazia campanha por telefone, ele que, né, ajudou a redigir a carta do Pero Vaz de Caminha quando chegou aqui. Como digo, Jesus achou a ficha dele, né, quando estava perdida e depois de 150 anos. Olha só o delegado Recalcate, falecido recentemente, achei até que era de Covid, um abraço à família, um abraço saudoso à família. Enfim, vocês estão vendo aí. E olha, se você clicar na fotinha do deputado, ali tem um número, gente. Olha, incomode o seu deputado, ligue para ele, peça as coisas que você quer pedir, faça as suas reclamações e reivindicações. Bom, a gente mostrou aí, depois eu vou mostrar para vocês também a evolução da Câmara Federal, como é que era em 2014, quem eram os deputados, quem eram os partidos, como que eles estão agora em 2018, até porque ano que vem também tem eleições e esse cenário vai mudar. É muito importante que a gente saiba como funciona essa dinâmica. Mas acho legal, Maria, a gente falar um pouco mais sobre São José dos Pinhais, né? Qual que é a importância dos deputados estaduais e federais para São José dos Pinhais? Se você quiser falar também de deputados expressivos, figuras de São José dos Pinhais que tiveram algum realce nacional, fique à vontade. Tá. Bom, Schumacher e amigos, trazendo aí alguns aspectos históricos, né, e comparativos. Primeiro, São José dos Pinhais, o primeiro deputado federal eleito por São José dos Pinhais foi Luiz Carlos Cetim, o ex-prefeito Cetim. Isso foi eleição 2010, gestão 2011, 11, 12, 13, 14. 11 a 14. Posso te interromper já no início? Assim? Sim. Quando você fala eleito por São José dos Pinhais, até porque pode ser uma dúvida do pessoal de casa, não significa que o deputado ele tem que ter voto ou ele pode pedir voto só em São José dos Pinhais. Não. O deputado, normalmente, o candidato, ele tem a sua base na cidade de origem dele, mas para que ele seja eleito, ele não pode colocar os ovos na mesma cesta. Então, o que ele acaba sendo conhecido em outras cidades do estado do Paraná, ou até se propondo a representar outras cidades, e aí ele consegue também
votos de outra cidade. Mas quando eu falo em deputado eleito pela cidade, é deputado que era daqui, que teve a sua vida política aqui, a família era daqui, que morava em São José dos Pinhais. Então o primeiro deputado federal eleito por São José dos Pinhais foi o Luiz Carlos Cetim. Na primeira gestão. O pessoal pode falar bem assim, mas Marinho, e o Moacir Piovesan? Porque o Moacir exerceu por um determinado momento, que também foi ex-prefeito, ele exerceu por um determinado momento a função de deputado, de parlamentar, como deputado federal. Mas o Moacir, ele era suplente, não vou me lembrar agora quem que era o deputado titular, e numa ausência temporária do deputado federal titular, o Moacir Piovesan, ele assumiu por curtíssimo período, a função de deputado federal. Mas o deputado federal eleito por São José dos Pinhais, primeiro foi o Cetim, foi para o primeiro mandato. Na reeleição dele, ele não conseguiu ser eleito, ele ficou como suplente, tá? E ele acabou na metade do mandato, que foi 2012, ele ficou 2011, 2012. Então ele... então eu errei. A primeira foi anterior, foi 2007 até 2010 mais ou menos, 2007 a 2010. Aí ele foi para a reeleição, ele não conseguiu ser o titular, ficou como suplente, mas assumiu. Ele assumiu, ficou por 2 anos e depois ele renunciou porque ele foi candidato a prefeito em São José dos Pinhais e foi eleito no terceiro mandato dele. O segundo deputado federal eleito por São José dos Pinhais foi o ex-prefeito também, Leopoldo Meyer, que também entrou, fez a dobradinha com o Cetim nessa época, mas o Cetim renunciando, o Leopoldo acabou ficando até o final do mandato e não foi reeleito. Ficou depois como suplente, mas não conseguiu alcançar como deputado. Já deputado estadual, historicamente, eu acho que nas últimas 5 gestões, foi o Francisco Bier. O que eu quero trazer esses dados? É pelo seguinte, São José dos Pinhais é muito importante ter um representante ou mais de um representante como deputado estadual e como deputado federal. Carece dessa representatividade. É uma cidade que tem um porte e uma visibilidade extremamente grande, uma das principais cidades do estado do Paraná. Somente fazendo um comparativo, Schumacher, São José tem aproximadamente a mesma população de Ponta Grossa. Perde ali por uns 10%, talvez nem tanto. E de eleitores também. Pasme, Ponta Grossa, de 2018, elegeu 2 deputados federais e elegeu 2 deputados estaduais e 2 federais. Então, por quê? Porque lá, nessa hora, eles são bairristas. Eles votam nas pessoas da cidade. São José dos Pinhais carece disso. São José dos Pinhais vem o pessoal de Curitiba, radialista, figurões, e buscam votos aqui na cidade, são eleitos e viram as costas para a cidade. Nunca trazem nenhum benefício. Então, assim, há uma carência e há uma necessidade de São José dos Pinhais, da população, do eleitor, olhar para as pessoas daqui e votar nas pessoas. Mas eu não gosto de fulano. Se você não gosta de fulano, vê o ciclano, que talvez tenha a representatividade também, mas nós podemos eleger tranquilamente na próxima eleição 2 deputados estaduais e 2 deputados federais. Sim, porque é muito comum, eu acho até infelizmente comum, a gente pode contar assim, vai faltar dedo, Ricardo Chabe, Alborguete, Gilberto Ribeiro, agora teve o Marcelo Fachinello, que é do programa esportivo lá da Transamérica, Francisquini, as pessoas... mas falando assim de pessoas que são radialistas ou comunicadores, sim. As pessoas, os eleitores se sentem próximos daquelas pessoas. Denian Couto, que é vereador em Curitiba. Não é que eles façam um trabalho ruim, não estou nem questionando isso, mas muitas vezes você vai votar no cidadão que está lá em Curitiba ou está fazendo um programa, sei lá, um deputado federal em outra cidade, porque ele está na tua TV toda manhã ou toda tarde, enfim, e esquece de votar em alguém que de fato vai trazer alguma coisa de benefício concreto para a tua cidade. Porque falar é importante, mas fazer é 1000 vezes mais importante, né? E como que eles podem ajudar, Marinho, esses deputados, tanto estadual, federal, a cidade de São José? Porque o pessoal fala das emendas, trazer recursos para cá, mas também muitas vezes demonizam essas emendas, porque para votar no projeto do governo, eu, deputado federal, quero a emenda X, quero valores. Como que de fato podem esses deputados, tanto estaduais como federais, ajudar o seu município, a sua base? Primeiro pelo seguinte, corre projetos de lei, ou são votados projetos de lei de extrema importância para o Brasil, para o Estado e para o município,
lá em Brasília, na Câmara de Deputados, como também na Assembleia Legislativa aqui no estado do Paraná. Então, é muito importante ter representante ou São José dos Pinhais estar representado neste momento de votação, né? Por quê? Porque uma legislação federal, ela impacta a nossa vida aqui. Sabe quem é um cara que eu gosto? Um cara que eu gosto, não é do meu partido, o pessoal sabe que eu faço parte do Novo, mas um cara que eu gosto para estar mais no legislativo, porque eu acho que também tem isso também. Pessoas que têm mais perfil para o legislativo e outras que têm perfil para o executivo. Um cara que eu acho que faz muito bem o perfil para o legislativo, para o estado do Paraná como um todo, é o Gustavo Frutti, por exemplo. Acho que ele faz um trabalho legal, é uma pessoa que nunca vi, por exemplo, envolvido em maracutaia, em corrupção. Sim. E é um cara que é consciente, você vê ele falando, ele tem essas concepções. Não estou fazendo campanha, ele é um cara que eu pessoalmente gosto do trabalho dele. Precisamos de pessoas com esse perfil, né? Então, assim, esta é uma das características da importância de um deputado estadual e um deputado federal, e já que nós estamos falando em São José dos Pinhais, para São José dos Pinhais ou para a cidade que estão nos assistindo, né? Então, primeiro, que é a representatividade. Segundo detalhe, que existem as emendas parlamentares, né? O que são emendas parlamentares? É aquela participação do Poder Legislativo no Executivo, no governo federal, no governo estadual e até mesmo no governo municipal, de participação dentro do orçamento para a realização de alguma obra, algum projeto, alguma necessidade local. Então, assim, as emendas é uma possibilidade que o deputado federal ou o deputado estadual tem de colocar no orçamento da União ou no orçamento do Estado de verba que possa beneficiar São José dos Pinhais, ou a cidade, ou as cidades que ele representa. Então pode trazer ali uma verba para a saúde, para as cidades, pode trazer para a agricultura. Não pode... foi o ônibus lá, o pet ônibus, pet bus? Não, como é que é o nome? O Castramóvel. Castramóvel. Ele veio através de uma emenda ou uma distribuição de emenda estadual. Então, assim, é esse o grande benefício. Só que, é claro, as emendas... Aí nós podemos entrar daqui a pouco numa outra realidade, elas são favoráveis à cidade. Então, esses são os grandes benefícios para a cidade. Mas também existe a necessidade desses representantes do município, dos municípios, de estar lá fiscalizando o governo. Porque uma das grandes funções do Poder Legislativo é fiscalizar o Poder Executivo. Então, o deputado estadual vai estar lá fiscalizando o que o governador do estado vai estar fazendo, indo contra, questionando. Principalmente agora no momento da pandemia, tá lá, Ratinho, por que é isso? Por que nós não entramos, nós não compramos as doses de vacinação? Por que as doses não estão chegando? Então, isso é a função do Poder Legislativo do deputado estadual. O deputado federal tem uma série de projetos de lei de extrema importância que estão tramitando, que nós podemos falar já a seguir, que é de interesse da população da cidade que ele representa. Então, ele vai estar lá brigando, discutindo, apresentando e fazendo a prestação de contas para a cidade. Então, se nós tivéssemos que colocar uma hierarquia de importância, primeiro, fiscalizar, deputado federal, sobretudo, né? Fiscalizar o executivo. Segundo, discutir temas como esse que nós vamos falar em seguida, prisão em segunda instância, fim do fundo partidário, enfim, temas de importância nacional. E, em terceiro lugar, não menos importante, mas hierarquicamente inferior, as emendas, trazer um valor mais específico para a sua localidade. Seria isso? Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Antes só de comentar, manda um abraço pro pessoal aí, Mani. Quem mais que nós temos aí para mandar aí? E só um detalhe interessante, porque assim, existe já que nós estamos falando em emenda, porque daí a gente termina com esse assunto. Existe uma discussão muito grande e uma representação que foi feita, inclusive pelo Partido Novo, no tribunal, no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, falando das emendas. Existe vários tipos de emenda, mas tem lá, eu não vou me lembrar o nome agora, é uma emenda especial, né? Onde não há necessidade de prestação de contas. Então, assim, é um TED que se faz, um PIX. Um PIX. Né? Do governo federal direto, por exemplo, o prefeito, e o prefeito não precisa prestar conta nenhuma. E tinha aproximadamente 7 bilhões apresentado pela lei agora no orçamento da União de direcionamento de emendas. E aí os partidos ou alguns deputados foram até o STF, e aí entre eles o Partido Novo, falando, não, peraí, ok de encaminhar, é importante as emendas serem utilizadas nas suas bases, mas tem que ter no mínimo uma prestação de contas. Para quê? Qual que é o projeto, aonde que vai, para qual a finalidade, aquelas verbas carimbadas que eu acho que tem que ter um resultado muito grande, tá?
Enquanto você acha o povo aí para mandar um oi, quero dizer para você já ir curtindo as nossas mídias sociais, vai compartilhando, compartilha a publicação aí do Zé da Breja para você concorrer. Falar para vocês que semana que vem, nos próximos programas, a gente está aí com os temas. Você falou de verba carimbada, teve uma nova lei de licitação, né? Acho que é interessante a gente fazer um programa sobre a nova lei. É legal. Trazer alguém, tanto um especialista da área jurídica, como alguém do governo mesmo, enfim, do orçamento para trabalhar sobre isso. E também vamos falar sobre as escolas, né? A volta às aulas, o ensino como serviço essencial ou não. O que você acha disso? Já vai mandando a sua opinião. E até porque com relação às escolas, essa semana agora o Ministério Público entrou com uma ação contra a Prefeitura de Curitiba para que haja o retorno das aulas das escolas públicas. Então é um tema muito bacana, eu acho que até eu sugiro de quem sabe a gente tratar na semana que vem. Vamos fazer. Você acredita que agora fazendo uma fofoca aqui no bom sentido... Para ninguém saber. Para ninguém saber, só entre nós aqui, a Federal ficou sem aula o ano passado inteiro? Sim. Todas as federais praticamente ficaram sem aula. Na pós-graduação nós tivemos aula, porque cada professor se virou da sua maneira. Pô, mas então mais de um ano sem ter aula, cara. Vamos abrir mais um parênteses. Só não contem para ninguém. Agora, olha o disparate existente entre a escola pública ou a universidade pública e as particulares. Porque as escolas particulares já estão em aula há bastante tempo, e as faculdades particulares também mantiveram as aulas, seja online, com uma qualidade estupenda, e agora já retornaram desde março com a aula híbrida, que é aquele aluno que quiser estar em sala de aula, está em sala de aula, aquele que quiser estar em casa vai continuar assistindo em casa. Então, olha a diferença do aluno, porque o aluno da iniciativa privada, ele vai estar muito além da escola pública. E daí depois o pessoal vem questionar a situação de que, não, mas os benefícios só existem para o aluno da escola privada ou da faculdade privada ou da escola pública ou da faculdade pública, não tem acesso a um monte de situação. Mas não tem acesso por quê? Porque os governantes não têm peito. Não, e falta gestão interna, falta gestão. O que a gente pode ver é que fica muito ao Deus dará, né? E não é gratuito, como muita gente pensa. A faculdade pública é gratuita. Gratuita nada. Uma mensalidade para o contribuinte de um aluno da graduação federal é mais de R$4 mil que o contribuinte paga. É gratuito para quem toma o serviço, mas para a sociedade não. Eu queria mandar um abraço aqui. A Patrícia Kuzman está fazendo um comentário, ela falou bem assim, por isso que nós precisamos ter pessoas com capacidade técnica, com conhecimento técnico eleitos, né, justamente por essas necessidades. Então você veja alguns temas que a gente trouxe aqui, mais alguns que a gente vai trazer. Olha a necessidade de conhecimento técnico do nosso representante. Um abraço para Simone Steck, que sempre está junto com a gente, Wagner Fabro, Antônio Toso, grande abraço. Antônio Toso está fazendo um programa, ele tem como assim um debate pronto, Conexão Toso. Opa. Muito legal, e o Toso é assim, ele tem um conhecimento muito forte e a galera lá tá voando baixo, cara. Se tivesse o nome desse Toso, teria vários trocadilhos para programa, né? Amistoso, gostoso. Não, o irmão dele tem uma hambúrguer, né? É um chefe, o Kiki. E o nome do ponto dele era Lanche Gostoso. Maurício Polakovski, Valesca, Dirce Santos, quem mais? Vera Rosa, Débora Chemin. Débora, um grande abraço. Débora também tem o programa dela, Vera, voando baixo. Cadê aquele cartãozinho, aquele pessoal do FIT? Tá aqui comigo. Eu já vou apresentar. Enquanto você for lendo aí, eu já vou pegar aqui. O que eu quero mostrar para vocês agora, pessoas, é a evolução dos partidos e dos deputados na Câmara de 2014 para 2018, que foi o último pleito, né, o último sufrágio para deputado federal e esses cargos também do Executivo Federal. Nós temos aqui, vocês estão vendo aí, primeiro partido, PSL, tinha um deputado em 2014, foi para 52. PRB manteve, Democratas manteve, teve só mais 8. PDT mais 8. O Novo não tinha nenhum, elegeu 8. Podemos tinha 4, mais 7. O Avante tinha 1. PSOL, achei que o PSOL estava decaindo, está subindo. Patriotas, que eu também não faço ideia qual que seja a ideologia dos patriotas, enfim. Patriota.
é patriota, mas também tipo, Deus e sua obra, né? Tudo cabe ali nessa ideologia. PHS, você sabe qual que é a sigla do partido PHS? Eu não sei, escreve aí porque é tanto partido também que... E a Rede não elegeu nenhum em 2014, a Rede da Marina Silva também decaiu, né? Acabou, não tem mais Tanto rede. que ela ficou se eu não me engano, ela ficou na barreira... Como que é? Eu sei qual Cláusula que é. de barreira. Cláusula de barreira. DC. Quem são os DC, meu Deus do céu? Não sabia. É que tem assim, o DC é que tinha uma postura AC, que era antes de Cristo, Entendi. e daí depois eles vieram depois de Cristo. Ah, tá. Então esses são os partidos que estão aí, né? Vieram nas caravelas. Daí tem o PSD, PSB, enfim, o PT perdeu, mas ainda continua com a maior bancada junto com o PSL. O PSDB também é um partido importante e o MDB, o MDB teve uma queda, perdeu 31 deputados, mas, enfim, sempre está aí no centrão. Vamos falar então, por que nós estamos mostrando essas bancadas? Porque são esses caras, essas bancadas, esses blocos, que vão discutir, pessoas, questões importantes como prisão em segunda instância, como fim do fundo partidário. Destaca uma dessas listas aqui, desses temas. Vamos começar com a prisão em segunda instância, por exemplo, Marinho. Né? O que isso pode gerar para a população e o que você acha também, qual que é a tua opinião sobre isso e qual que é a posição que você vê como os partidos vão votar isso lá no Congresso? Bom, gente, rapidamente, né, existe um projeto de lei que ele está tramitando no Congresso Nacional. Quando a gente fala Congresso Nacional, é a união da Câmara de Deputados e Senado, por isso que tem o nome Congresso Nacional, e a prisão na segunda instância é um dos projetos de lei que tramita. No meu entendimento, existe uma necessidade, até talvez aí, principalmente para aqueles que estão vinculados ao compliance anticorrupção ou às práticas anticorrupção, e trazendo de uma forma menos técnica, daquela pessoa que tiver um processo contra si por alegada corrupção, se a sentença tiver uma sentença favorável, depois ele interpõe um recurso, esse recurso é julgado por um tribunal superior, né? Um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, e ele for condenado pela segunda vez, há possibilidade, se tiver o decreto de prisão, há possibilidade da prisão dele, que hoje não existe. Hoje, dentro da Constituição, ela fala de que somente pode ser preso aquelas pessoas que forem julgadas e tiveram o trânsito julgado, ou seja, finalizou todos os tipos de recursos possíveis e cabíveis. Então, só no final disso que ele pode ser preso. Esse projeto de lei muda essa prática e traz a possibilidade da prisão após o julgamento pelo segundo grau, pela segunda instância. Que é interessante, eu acho que pelo menos é uma ferramenta contra a corrupção. Eu não vou entrar na discussão do direito material, que você mais do que todo mundo pode falar sobre isso. Mas processualmente, eu não vejo por que não ser assim. Você vai recorrer para ter o segundo grau de jurisdição, ok. Se você teve uma vez e o tribunal, o TJ Paraná, já confirmou a sentença, está respeitado o duplo grau. Por que precisa? Porque daí você divide o cidadão, o público, né? Quem que pode ficar recorrendo? Quem que tem bala na agulha para recorrer e recorrer e recorrer? 1% da população brasileira. Os outros 99%, depois que foi para o TJ, seja na área civil ou criminal, ele não recorre mais. Mas só que assim, as pessoas que defendem, eles falam que é necessário o trânsito julgado, ou seja, o final do processo para a prisão, porque existe uma insegurança jurídica muito grande. E nós temos um exemplo aí que aconteceu nos últimos dias, né? Uhum. Depois do Lula ser julgado em primeiro grau e ser condenado, ser julgado em segundo grau e ser condenado, chegar no STJ, ser mantido e ser discutido, inclusive, a competência ou não de Curitiba para julgar os processos dele, chega depois de não sei quantos anos no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal fala bem assim, não, peraí, Curitiba não poderia ter julgado. Então, ou seja, se ele fosse preso em todo esse período, e que foi, não sei se por esse processo específico, aí chega lá no Supremo Tribunal Federal e fala, não é. Então, ou seja, nós não temos no Brasil também segurança jurídica. Não. Porque se nós tivéssemos, sentença de primeiro grau foi condenatória, sentença de segundo grau foi condenatória, a probabilidade que isso seja reformado no STJ ou no STF é muito pequena. Mas não, prova é que quem tem condição financeira, bala na agulha e bons advogados, pode ter revertida toda a decisão. E o problema maior é o tempo do processo. Se nós tivéssemos processo com durações razoáveis,
como a lei e a Constituição manda, a gente não estaria falando em tirar instâncias ou prender depois da segunda instância. O processo poderia ter todas as instâncias se ele fosse célere, se ele fosse rápido, mas não é, né? Então, por isso se discute um caminho, um atalho para chegar no final do processo. Um outro detalhe que também é muito importante de nós termos representação lá na Câmara de Deputados Federal é um outro projeto de lei que está tramitando e que põe por fim o fundo eleitoral e o fundo partidário. O fundo eleitoral e o fundo partidário é a utilização pelos partidos e pelos candidatos de dinheiro público em campanha, coisa que, no meu entendimento, eu acredito que no teu entendimento também, é totalmente descabível. Aquele dinheiro que poderia ir para a saúde, aquele dinheiro que poderia ir para a segurança, aquele dinheiro que poderia ir para a educação, é tirado e é colocado aonde? É colocado em campanha política de determinadas pessoas. Se você quer sair candidato, então você utilize dinheiro próprio ou busque apoiadores ao teu projeto, né? Você sabe que eu já mudei de opinião com relação a isso algumas vezes. Em um dado momento, há uns anos atrás, eu era totalmente contra o financiamento particular privado de campanha. Era contra, há tempos atrás. Porque eu achava que as empresas iam acabar interferindo nos processos e tudo mais eleitorais. E eu acabei mudando, percebendo que você tem que ser um empreendedor. Acima de tudo, para ser político, você tem que ser um empreendedor. E se você não é capaz de correr atrás, mobilizar os empresários e as pessoas para doarem na tua campanha, você não vai fazer um bom trabalho. É muito fácil, gente, você ter um sofá, um colchão cheio de dinheiro, que são esses partidos têm, sem correr atrás de nada. E está lá aquele dinheiro de impostos para pagar a campanha eleitoral. Então, eu mudei, hoje eu sou contra o fundo partidário. E depois tem outro detalhe, né? Quando você tem dinheiro fácil, você não liga no que você está gastando. Você não liga para a população, você não liga para ter um projeto de governo bom. Como nós já discutimos no programa passado, campanhas e propostas de governo que não são cumpridas. Aí você consegue com fundo partidário, não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui, mas consegue fazer campanha como aqui em São José dos Pinhais para prefeito, gastando quase R$1 milhão e não fazendo nem 15 mil votos. Você está gastando sem ver. O dinheiro não é teu mesmo. Agora, eu quero ver você chegar e ir até uma determinada pessoa, e é claro, você pode colocar um limite de doação e falar bem assim, olha, esse daqui é meu projeto, a pessoa para te dar dinheiro, para te apoiar, o teu projeto tem que ser muito bom. E tem que ser, e você tem que ter também uma transparência muito grande e falar bem assim, olha, me apoia no meu projeto, o que eu vou prometer é isso e eu vou cumprir. E essa pessoa vai te acompanhar e vai te cobrar se você está fazendo ou você está cumprindo aquele projeto que você apresentou. Um projeto que é muito caro para mim, Marinho, que está na nossa lista aqui, é o do corte dos privilégios, não só em época de pandemia, mas o corte de privilégios em todos os âmbitos aí da elite do funcionalismo, executivo, legislativo e judiciário. Para ilustrar isso, quero colocar a imagem dos que mais gastaram, dos deputados que mais gastaram. Primeiro semestre de 2019. Isso. Que foi ali, e tem figurinha ali, tem pessoa conhecida ali na fotinha ali do que mais gastou, hein? Vamos falar então, quero saber, quero nome. Saiu na tribuna essa matéria. O pessoal tá vendo. E ali consta a figurinha ali, parece-me que é conhecido ali, como que é o nome ali? Ricardo Arruda. Ricardo Arruda tá ali como uma das pessoas que mais gastou, né? Mas também é claro, né? O Ricardo Arruda, ele tem impulsionamento extremamente grande, é do PSL, ele faz live de tudo quanto é jeito, faz gravação de tudo quanto é jeito, bate em tudo quanto é deputado, bate em tudo quanto é pessoa. E não duvido que daqui a pouco, Ricardo Arruda, só seja leve, eu sei que você vai bater na gente pelo que a gente tá falando aqui, porque você é muito vingativo, né? Mas assim... Então, gasta menos, cara. Se você não bater na gente, você já vai economizar. Ao invés de gastar, bata na gente, porque daí o dinheiro, pelo menos, você economiza. Isso aqui que está aparecendo são 220 milhões? Isso mesmo. Nos primeiros 6 meses, entre fevereiro e julho de 2019. Eu acho que é milhões. Eu não sei se é milhões ali, né? Será que é milhões? Acho que é mil, né? Valores gastos em milhares de reais. Milhares. Seria um absurdo, né? Mas é muito dinheiro. Em 4 meses... né? De fevereiro, 5 meses, 220 mil reais gastou o Ricardo Arruda, Cobra Repórter, 207 mil, Paulo Litro, 189 mil, e os mais econômicos, o mais econômico eu não vou nem falar, porque não fez mais que obrigação, não vou nem bater palma para isso. E deixa eu falar dos mais econômicos, já que nós estamos falando em deputado, tem deputado federal, tem deputados que estão economizando muita grana, né? O que é economizar? Primeiro, eles diminuem o número de assessores, eles assumem o compromisso em diminuir o número de assessores, eles diminuem os penduricalhos, os privilégios
O que é privilégio? É combustível, carro motorista. oficial, telefone. Muitos deputados, e aí eu trago novamente um exemplo, os 8 deputados do Novo, eles economizaram em 1 ano e meio de mandato mais de 17 milhões, tá aí a imagem, mais de 17 milhões de reais do contribuinte, justamente cortando esses privilégios. Se isso daí fosse um exemplo, imagine, 8 deputados economizaram 17 milhões, multiplica isso por mais 504. Se mais 504, que é o que sobra dos 513, fizessem a mesma coisa, olha a diminuição de custo de contribuição minha, do Schumacher, de você que está em casa, olha o benefício que traria para o nosso país. Então por isso que é assim, gente, efetivamente na hora da escolha, vocês têm que levar isso em consideração. Porque essa sobra de valores não é que vai ficar no bolso do Congresso, no bolso do deputado. Isso daí vai sobrar para quê? Para educação, para saúde, para segurança, para inovação, para empregabilidade, para economia. Então, ou seja, é extremamente importante isso. Nós todos, os eleitores, tem que preocupar mais no que o cara faz de fato, não no que se fala grosso, se aparece por aí fantasiado de sargento pincel. Vocês sabem muito bem de quem que eu estou falando, né, gente? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Que chega lá, faz aí como o nosso querido Arruda aí gasta e não sei se tem esse retorno com relação a esse valor investido. Fala. Não, e assim, então assim, esses são alguns exemplos, tem muito mais, né? Temos o projeto de lei do Distritão, que quer mudar aí o procedimento de eleição, fazendo com que somente as figurinhas carimbadas sejam eleitas, né? Tem muito mais outros projetos, Pacto Federativo, reforma tributária, reforma política. Então vocês vejam o seguinte, é necessário, gente, porque São José está à margem dessa discussão. São José não temos representação lá na Câmara de Deputados e até mesmo no Senado e até mesmo na Câmara na Câmara de Deputados aqui nós temos estaduais, mas não temos lá no Congresso justamente pessoas e representantes nossos brigando por isso. Então por isso vamos bater nessa tecla. A gente pode até botar essa lista aqui para você que está assistindo para ver, ó, todos esses temas que nós estamos falando aqui, São José dos Pinhais não vai opinar sobre isso. Essa que é a grande realidade. É verdade. Porque nós não temos uma pessoa lá eleita para defender ou para simplesmente dizer o que São José está pensando sobre esses temas. Isso é muito grave, né? Nós estamos falando aqui de uma cidade de 3 mil habitantes com um PIB pequeno. Falamos semana passada da importância econômica estratégica de São José dos Pinhais. Pô, o aeroporto do Afonso Pena agora vai ganhar uma nova pista, vai ter voo internacional e tudo mais, direto. Tem que ter um representante de São José dos Pinhais para falar sobre esses temas importantíssimos. Vamos mandar um abraço? Cobrem, Alex, Tom Rodrigues, Acir Cardoso, Lenice, Clóvis, Elcio Crick, Raulino, quem mais aqui? Simone Leitão, quero ver quem mais. Val Silva, quer ver? Deixa eu achar aqui. Você sabe quem que é Val Silva, né? Não sei quem que é. É minha irmã. Sério? É. Olha que maravilha. Minha irmã é Val, doutora Val, um abraço. E aqui, tem aqui um também, já que nós estamos falando de coração para coração, né? Sheila, um grande abraço. Ela tá falando que eu tô muito bem, que eu tô muito bonito. E eu sempre acredito em você. Eu sempre acredito porque você nunca mentiu para mim, tá? Mandar um abraço para Nathalie Moura. Vocês lembram da Nathalie Moura, que ela estava nos nossos 2 primeiros programas, vai ser mamãe. Parabéns, Nathalie, saúde para... Agora não sei se é menino ou se é menina, mas enfim, que venha seu filho com muita saúde. Um beijão para você e para o papai. Quem mais aí, Marinho? Eu acho que aqui do que eu passei é isso aí, meu amigo. Então, maravilha. Gente, eu acho que dá pra gente encerrar, né? Acho que foi uma bela... Acho que é assim, eu acho que nós deveríamos, Schumacher, eu vou até sugerir para você e para os amigos, da gente trazer esse tema de uma forma mais contínua, né? Porque eu acho que nós temos eleição no ano que vem, 2022, e nós trazemos assim, informações, eu sugiro até que a gente possa trazer depoimentos, né? Já que nós estamos falando, por exemplo, de deputados federais, de pessoas que são deputadas, atuantes agora, qual que é o papel, qual que é a representatividade. Vamos atrás, vamos tentar buscar o apoio aí e trazer informações nesse sentido. Beleza? Beleza. Marinho, rapaziada, se cuidem, se protejam, cuidem de quem vocês amam, usem máscara, álcool gel, lavem sempre as mãos e
Não esqueça de curtir a nossa página sempre. Sexta que vem a gente está aí de novo. Um abraço. Tchau.